Oi pessoal, vamos lá, tô gravando esse vídeo para tentar ajudar vocês um pouco. Então, temos um conjunto de 4 plantas que eu vou descrever com características hipotéticas, tá? Então, eu vou começar descrevendo o caule dessas plantas. Então, eu tenho aqui caule lenhoso, aqui eu tenho caule herbáceo, caule herbáceo, caule lenhoso. Agora eu vou descrever a filotaxia. Filotaxia alterna. Aqui eu tenho oposta, alterna, oposta. Mais uma, nervura. Peninévia, peninévia, paralelinévia, peninévia. Então vamos supor que essas são todas as características que eu consegui descrever das minhas plantas, tá? Agora eu vou usar essas características para dividir os meus grupos. Vejam que aqui está tudo muito parecido, porque sempre que eu vejo um grupo, por exemplo, caule, eu só tenho duas categorias, e elas dividem essas plantas em números parecidos, né? Então, caule está dividindo em dois grupos, herbáceo e lenhoso, com duas plantas em cada. Filotaxia, a mesma coisa. Então, vamos tentar começar separando por categorias que já tenham uma maior quantidade de plantas por grupo. Olha como é nervura, ó. Nervura já consegue separar para a gente a planta 3. Então, se a minha primeira característica é tipo de nervura, então tem meu primeiro passo da chave, nervura peninévia, que é o grupo que eu não consigo separar só com nervura ainda. E tem meu passo 1A ou 1', dependendo da chave que você olhar, que vai ser nervura paralelinévia. Com nervura peninévia, eu não consigo separar ainda os meus grupos de planta totalmente, então eu tenho que continuar na chave. Vou seguir para o passo 2. Com nervura paralelinévia, eu já consigo separar a planta 3, porque ela é a única que tem nervura paralelinévia. Então, aqui no final, o que eu preciso encontrar? Planta 3. Porque nesse grupo de plantas para o qual eu estou construindo a chave, apenas a planta 3 tem nervura paralelinévia. Agora nós vamos usar outras características para separar as outras plantas desse grupo. Então, olha que interessante. Filotaxia, por exemplo, nesse caso, tem o mesmo efeito de caule, né? Aí eu já não prestei atenção, na verdade não, né? Porque a planta 3 agora já não vou colocar mais, ela já está separada. E aí continua tendo o mesmo efeito, na verdade, porque eu tenho duas plantas com filotaxia oposta e uma alterna, duas plantas com caule herbáceo e um lenhoso. Então, qualquer uma que eu utilize aqui para separar, vai me gerar um grupo com uma planta já separada e um outro grupo com duas plantas. Então, nesse caso aqui não importa. Então, vamos pela filotaxia. Então, meu passo 2, filotaxia oposta, filotaxia alterna. Então eu tenho duas plantas com filotaxia oposta ainda, não vou conseguir. Vou precisar de mais um passo da chave, passo 3. Com filotaxia alterna, já tenho só uma. Então consigo separá-la. Planta 1. Beleza. Agora para o passo 3, bora seguir para o caule. Agora já tirei a planta 1, fica faltando dividir a planta 2 e a planta 4. Que justamente as consistências do caule já me ajudam a separar. Então no meu passo 3, caule herbáceo, caule lenhoso.
Quem tem caule herbáceo, planta 2. Quem tem caule lenhoso, planta 4. Separei todas as plantas, construí a minha chave. Vejam que, através da chave, eu consigo ver quais características eu preciso olhar nessas plantas para separar umas das outras. Tá? Então, o formato final da chave tem que ficar com as plantas aqui no final ou com o próximo passo que eu preciso ver para continuar identificando essas plantas. Claro que nas plantas de vocês vão ter uma lista maior de características e aí vocês podem decidir que características usar conforme a melhor organização para esse grupo. Lembrando que, em geral, claro que nesse exemplo que eu dei para vocês do vídeo, né, um exemplo totalmente didático, a gente não tem um exemplo sistemático, filogenético de verdade, mas quando a gente pensa em sistemática filogenética, a gente pensa que características que estão mais distribuídas nos grupos, elas são mais ancestrais, elas costumam ficar mais lá no comecinho da chave, justamente porque elas juntam grupos maiores, elas não são tão efetivas separando grupos. Tá? Então, se eu tenho uma característica que junta 8 plantas num grupo, 2 em outro, eu vou começar por essa, o que mais me ajuda a dividir, tá bom? É isso então, qualquer dúvida, manda e-mail.